Olha, na entrevista para o SBT, o Bolsonaro falou da reforma da Previdência e já pensando numa versão mais aguada, mais pasteurizada do que a do Temer, com idades mínimas inferiores, né? Pensando nos 62 anos homem, 57 mulher. Estrategicamente isso é complicado, sabe? Porque eu até entendo que isso esteja sendo mirado como o lugar onde ele quer chegar depois de uma negociação. Mas se ele anuncia isso é o ponto de partida da negociação que ele vai fazer. Isso é ruim, ele deveria estar mais ambicioso no que ele está propondo aí. É o mesmo problema, aliás, que teve esse problema também no discurso do Guedes na posse. Porque o Guedes falou que tinha um plano B já, né? Se não der reforma da Previdência, tem um plano B aqui, um plano B de desvinculação lá de receitas, que é politicamente muito mais difícil que a reforma da Previdência. E que também já anuncia que não estão acreditando tanto assim na reforma da Previdência. E se não estão acreditando nesse projeto que está aí, então como é que a gente vai acreditar neles? Como é que a gente, se aqueles que têm na mão o poder e a capacidade de tentar passá-lo não acreditam, como é que a sociedade vai acreditar e se preparar para isso? E a oposição a ele se empodera, fica mais forte também. Então eu achei estrategicamente ruim essa fala dele pro SBT na entrevista. Ele tirou força de um projeto importante e que tá aí pronto para ser votado e que, com uma articulação política bem feita, dá para passar sim, porque ano passado poderia ter sido feito isso, até aventou-se isso no ano passado. Neste ano o Congresso é mais favorável à reforma da Previdência do que era no passado. O segundo ponto, olha, primeiro, eu acho que tem não só um problema de comunicação, óbvio que tem esse problema de comunicação entre o Bolsonaro e a equipe econômica. Ele assinou ou não assinou um decreto? Aí é verdade, é mais do que comunicação, né? Um fato bruto que a gente vai descobrir. Algum dos dois, Bolsonaro ou Marcos Cintra, tá redondamente enganado aí sobre uma coisa que não deveriam estar redondamente enganados, né? Um fato, um decreto do governo. Mas fora isso, a gente também tem que discutir um pouco qual é a mentalidade, qual é a destinação, qual é a filosofia econômica por trás das mudanças, tá? O Bolsonaro anunciou, por exemplo, uma redução da alíquota do topo do imposto de renda, né, para 25%. Ou seja, diminuindo o quanto de imposto de renda pagam os mais ricos no Brasil. Bom, a gente sabe que a gente está numa situação do Brasil em que é muito difícil a gente pensar em corte de impostos agora, né? A gente está numa situação em que o Estado brasileiro corre o risco de quebrar se nada for feito, a crise fiscal é séria, não dá para cortar impostos. Mas quando a gente falar de cortar impostos, vamos ter muito claro, não é para cortar impostos para os mais ricos do Brasil. Os mais ricos do Brasil não pagam muito imposto. Os mais ricos do Brasil pagam pouco imposto. Isso não é papo de socialista. Nos Estados Unidos, não é um país socialista. Os mais ricos, as rendas mais altas estão pagando 37%, não 27% que nem no Brasil. Então, querer pensar em cortes de impostos justamente aí, isso é um erro, é um contraprodutivo do ponto de vista econômico e do ponto de vista social, então é uma aberração. Os pobres brasileiros pagam muito imposto. Então vamos pensar quando a gente for pensar em cortes de impostos, não é agora o momento, vamos pensar em como os mais pobres vão pagar menos impostos. Que o foco seja reduzir a alíquota do topo do imposto de renda é problemático sim e reforça aquela ideia de um governo para os ricos, que não deveria ser. Porque as reformas que estão sendo discutidas, a melhora da situação do mercado no Brasil é importante justamente para as pessoas mais pobres. Porque eu chamo da base da pirâmide econômica no Brasil. Esses vão precisar de corte de imposto, sim, eles pagam muito imposto. A economia precisa de se desregulamentar, precisa ter impostos mais baixos. No momento atual é difícil cortar imposto, então vamos deixar para um segundo momento, quando as contas já estejam mais em ordem, mas quando isso for feito, pensando em quem mais precisa, e não justamente no interesse dos mais ricos, que é o topo do imposto de renda.